do Borja, que marcou, voltou a marcar, é artilheiro do Palmeiras em 2019. Ricardo ficou esperto, Ana, na jogada. Apareceu para jogar de atacante, né? Apesar de ter sido escalado como ele pediu para jogar de meia, apareceu como um atacante, como ele fazia bem no Cruzeiro, fez também na China. Ana, você viu o espaço do Bruno Henrique, esticadão pro Mike lá na direita? Muito Palmeiras, né? Muito vai Palmeiras funcionar de Felipão, novo. né? É um passe longo, esticado, mas que funciona, né? Não é... Tem gente que acha que não é o jogo mais sofisticado que tem. Esse gol do Ituano valeu, a gente vai mostrar depois se havia ou não irregularidade nesse gol do Ituano. Porque tem um desvio antes de chegar no último toque. Um gol irregular. Olha lá, de novo, Bruno Henrique. Né? Categoria agora do Goulart nessa assistência pro Borja. Ajeitada de peito, né? Olha. Quase se consagra, bora. E aí um gol muito bonito. Depois a gente vai mostrar a jogada completa. O Milton e o Nori descreveram em detalhes como foi bem construído esse gol. A gente pode mostrar também do ponto de vista do Palmeiras o que precisa ser corrigido. Vamos voltar agora ao gramado. Vamos voltar? Não, vamos ao gramado da Arena Palmeiras. Ouvir Ricardo Goulart. Marcou 2 gols, os 2 primeiros dele com a camisa do Palmeiras. Sei que falta ainda um pouco mais de dinâmica, mas hoje deu para mostrar e fui feliz aos 2 gols e poder ajudar na vitória. O torcedor te elegeu, né, o melhor em campo com mais de 60%, o craque do jogo. E eu queria que você falasse não só dessa eleição popular, você já vê um pouco da expectativa que o torcedor tem em você e também daquele terceiro gol ali que você poderia de repente ter finalizado, mas você serviu o seu companheiro. Então, fico feliz aí pela parte dos torcedores me eleger nessa noite, mas tem muita coisa ainda nessa temporada. Teve a oportunidade de finalizar, mas achei melhor ajudar meu companheiro, ele foi muito feliz na finalização, agora dá sequência no trabalho. Tá, Ricardo Goulart em entrevista ao Felipe Brizola. Vamos seguir então, falar desse jogo do Palmeiras agora com a nossa equipe que fez a transmissão. Milton Leite, Maurício Noriega. Mostrar como foi essa bela vitória. Milton, Nori, boa noite para vocês, bem-vindos ao Troca. Um jogo divertido de assistir, com falhas aqui e ali, mas foi um jogo bacana de acompanhar. Boa noite, bem-vindos ao Troca mais uma vez. Olá, Thiago, um abraço para todo mundo aí. Na verdade foi um jogo divertido, mas chegou a ser até perigoso para o Palmeiras no segundo tempo, né? Algumas coisas do jogo, né? Primeiro, o Palmeiras não tinha feito mais de 2 gols em nenhum jogo deste ano. Fez 3 hoje aqui, tinha feito 7 gols em 8 jogos, só hoje fez 3. Não tinha tomado mais de um gol por jogo, hoje tomou 2. O Palmeiras tinha tomado 2 gols em 8 jogos, só hoje tomou 2, né? E correu alguns riscos, né, Noriega? Sobretudo no segundo tempo, na parte final do jogo, quando o Ituano fez 3-2, o Palmeiras chegou a correr riscos aqui hoje. É verdade. Boa noite, Thiago, companheiros. O Palmeiras teve altos e baixos no jogo, projetando para o que vem aí na Libertadores. Mostrou com a entrada do Ricardo Goulart um repertório diferente, de chegada de meio campo para o ataque. O Ricardo Goulart jogou na linha de 3 anterior ao Borja pelo meio, com o Dudu de um lado, o Carlos Eduardo do outro. E a movimentação dele foi muito boa, mostrando, além desse posicionamento como o que antigamente se chamava de ponta de lança, e hoje é o meia atacante, ele sabe fazer gols, ele tem uma movimentação dentro da área muito inteligente para bater no rebote do goleiro, fazer o gol de pé esquerdo e depois fazer o gol de cabeça. O Palmeiras teve até uma certa tranquilidade no primeiro tempo do jogo, mas teve problemas na bola parada defensiva. O Ituano deu trabalho no primeiro tempo em bolas cruzadas e no segundo tempo, quando colocou uma vantagem maior no marcador, aí aconteceu a alteração do Filipão. Ele tirou o Borja, que tinha acabado de fazer o gol, adiantou o Ricardo Goulart, aí sim para a posição do centroavante, e deixou o time com 3 jogadores de meio campo que não tinham características de leveza, vamos dizer assim. Felipe Melo, Thiago Santos e Bruno Henrique. Bruno Henrique sim, que tem uma capacidade de sair jogando, mas já estava cansado. O que aconteceu? O Ituano rapidamente dominou o meio campo, passou a jogar dentro do campo de defesa do Palmeiras, botou uma correria no jogo, mas a correria no sentido de uma troca de passes muito rápida, e o Palmeiras não tinha como reagir. Entrou o Lucas Lima para tentar recuperar o meio campo, mas entrou muito mal no jogo, e por pouco o Palmeiras tomou um certo sufoco do Ituano. O 3-2, o jogo ficou aberto no final, e aí ficou muito claro que a ideia que o Filipão tinha ao adiantar o Goulart e optar pelo contragolpe, com o meio campo que ele tinha naquele momento, que era Felipe Melo, Thiago Santos e Bruno Henrique, não funcionou. E aí, parabéns à equipe do Ituano, que soube fazer essa leitura do jogo, com jogadores muito rápidos. O Martinelli fez uma grande partida, o jogador carrega a bola com grande velocidade,
e o Ituano deu muito trabalho para o Palmeiras. A impressão que se tem, né, Noriega, é que além dessa entrada do Ricardo Goulart, que certamente mexe com a estrutura do time, com o jeito do time jogar, esse ponteiro de velocidade também, ainda nenhum dos dois encantou, né? O Carlos Eduardo entra e joga mal, aí entra no lugar dele o Felipe Pires e joga mal. Aí começa o Felipe Pires joga mal, entra no lugar dele o Carlos Eduardo, que também joga mal. Esse cara de velocidade é que ainda não acertou, né? Esse, para mim, é o grande problema que o Palmeiras tem para a montagem do seu elenco. Para um time que joga dessa forma, com um centroavante à frente de uma linha de 3 meias. Dos 3 meias, 2 são homens abertos pelo campo, pelo lado do campo. E nenhum dos dois rendeu ainda o que rendia, por exemplo, o Keno. Quando eles dois estão em campo. Aí tem o Dudu, que faz essa função, que é o craque do time, que é muito bom jogador, mas que não é exatamente um jogador só de velocidade pelo lado do campo. Então talvez seja um desses jogadores, o Carlos Eduardo ou o Felipe Pires, tem que dar uma resposta mais rápida, sob pena até de perder o lugar no time. Porque o Ricardo Goulart é titular. Ele mostrou hoje por que ele foi contratado, é titular, e dá uma cara diferente para o time nesse posicionamento que ele tem, que o próprio Filipão disse para a gente aqui antes de a bola rolar, na entrevista para a Fabiola, que é onde ele quer que o Ricardo Goulart jogue. Exatamente, ele falou isso antes do jogo e disse mais, né? Na China, quando ele não jogou nessa função de meia, ele jogou aberto do lado, mas parece pouco provável que o Filipão vai jogar com 2 meias abertos, tipo o Dudu e ele, né? Ele quer um cara de velocidade de um dos lados, né? Sim, essa aproximação que ele faz pelo meio e como ele flutua, ele sabe abrir a marcação, isso confunde qualquer defesa. E ele jogou como centroavante no final e já havia dito, até falei sobre isso na transmissão, no Bem Amigos, segunda-feira, ele falou que várias vezes ele fez isso com o Filipão na China. Mas não era uma questão planejada antes de a bola rolar, que vamos jogar com o Ricardo Goulart de centroavante hoje. Não, era uma situação emergencial. Circunstância de jogo, Circunstância de jogo. Preciso de você ali na frente. Foi o que aconteceu hoje aqui. Mas ele próprio caiu de rendimento. Ele caiu de rendimento nessa função, porque o time não respondeu a questão do Filipão. E além de ter feito 2 gols, ele foi de uma solidariedade com o Borja impressionante, né? Confirmou isso no final, dando a entrevista. Ele poderia ter feito aquele gol. Ele tinha condição, ele preferiu servir um companheiro que está numa fase ruim. Porque pouco antes eu pode ter perdido um gol inacreditável. Daqueles que o grafite nunca perdeu. Nunca perdeu. Nem ele, nem Noriega. Eu quero só registrar. Só um parênteses rápido no jogo do Palmeiras para informar que o Corinthians venceu nos pênaltis. Como diria nosso querido Roberto Avalone, espaço aberto para informação. Corinthians passou pelo Racing nos pênaltis. Foi 1-1. Exclamação. Exclamação. Foi 1-1. Fica aqui nossa homenagem rápida ao Avalone, querido amigo, que se foi essa semana. Voltando ao jogo do Palmeiras. Grafite, o Noriega e o Milton analisaram vários aspectos interessantes dessa partida que deram para ser observados. É claro que tem muita coisa a ser corrigida. A gente vai falar, por exemplo, do gol muito bonito construído pelo Ituano no 3-2, mas de pontos positivos ofensivos. Ricardo Goulart, como o Noriega disse, mostrando que chegou para ser titular, jogou muito bem, fez os 2 gols, fez uma assistência muito classuda ali de peito. O Borja voltou a marcar, o Dudu sempre faz uma bagunça imensa ali, atrapalha demais. E o Bruno Henrique mostrando como é essencial, né, nesse esquema do Filipão. Tem o passe longo, tem o chute de fora e tudo que ele faz, parece que todas as jogadas eficientes do Palmeiras, de alguma forma, passam pelo Bruno. É verdade. Boa noite, Milton. Boa noite, Noriega. Realmente o Bruno Henrique e o Dudu são os diferenciais nessa equipe do Palmeiras, né? A entrada do Ricardo Goulart agora nessa nova posição que o Filipão está procurando para colocar ele ali também é uma novidade para o Filipão. O Filipão está tendo dificuldade para montar esse Palmeiras. Ele tentou, junto com, como o Noriega colocou bem, a chegada do Carlos e do Felipe, tentar esse jogador de velocidade do mano a mano de 1 contra 1, só que eles não estão bem, eles não se encaixaram ainda no esquema de jogo. E o Palmeiras vai até perguntar para o Noriega e para o Milton, ele sente muita falta do William, né? Onde é que vocês preferem, aliás, passando para todo mundo, quem quiser pegar, onde é que vocês preferem o Ricardo Goulart? Eu acho que nessa posição que ele jogou hoje, ele vai ser importante. Ele jogava assim no Cruzeiro, como meio atacante, chegando na área, marcando o gol. A bola está de um lado, ele entra pelo outro. Eu acho que ele vai ser importante nessa posição. Como centroavante, quando ele foi de centroavante hoje, o Palmeiras teve muita dificuldade, ficou com o meio campo pesado, como nossos companheiros colocaram. Mas eu acho que com esses jogadores que chegaram, né, o Felipe e o Carlos Eduardo, o Filipão está tentando uma alternativa nova de 1 contra 1 que eles tinham com o Keno, que hoje não tem mais. E talvez hoje ele sinta muita falta do William, né, que era um jogador muito importante nesse esquema. Milton, Nori.
Eu acho que a melhor função do Ricardo, sem dúvida nenhuma, é o primeiro tempo que ele fez aqui hoje, né? Porque ele joga assim atrás do centroavante, vamos dizer assim, só que ele não fica exatamente atrás, ele abre de um lado, ele abre de outro, a sensação que eu tenho, né? Não joguei bola, vocês aqui jogaram, né? Não é você, grafite e tal. Mas a sensação que eu tenho é que ele é um cara bom de você ter no time, porque ele sempre te oferece opção, né? Você tá apertado com a bola, o Ricardo aparece ali. Aí você vira para cá, ele tá ali. Parece que tem vários Ricardos, né? Então ele é um cara que dá muita opção de passe pro time, né? E toca bem de primeira. Toca bem de primeira. Sabe jogar de costas também para os zagueiros. Ele é um jogador tecnicamente muito bom. Ele pode não ser um cara de grande habilidade, que pedala, passa o pé em cima da bola, mas ele resolve muito bem tecnicamente. E acho que há uma chave aí para o jeito de jogar do Palmeiras, que talvez seja o Gustavo Scarpa, que infelizmente se machucou. E quando estava bem, né? Começou bem o ano. Talvez o melhor jogo que o Palmeiras fez na temporada foi a vitória por 2-0 sobre o Bragantino, com uma grande atuação do Scarpa. Acho que com o Scarpa e o Goulart em campo, o Filipão resolve essa questão do homem de lado, porque eles podem trocar de posição. São dois jogadores tecnicamente muito bons, um destro, outro canhoto. E talvez passe por aí a solução para dar uma encaixada nesse time do Palmeiras. Enquanto o William não volta, né? Porque o William é o seguinte, ele se escala. Você pode contratar 200 caras mais famosos, o William está sempre lá no time. Sempre. O Nori, que ficou muito conhecido em Bariri, quando a bola sobrava para ele na banheira e marcava, ele sabe que para o centroavante a presença de estar ali é muito importante. O Ricardo Goulart tem isso também, né? Tem um tempo de bola e de estar no lugar certo, né, Grafite? Ele sabe, ele tem um bom tempo, ele tem uma boa entrada na área. Você viu o sprint que ele dá no momento do... Porque quando o Bruno Henrique faz o lançamento, ele está a poucos metros do Bruno. E ele acompanha a jogada, vai na área, aí o Mike erra o primeiro cruzamento, ele dá uma parada e continua. E o fato de ter um centroavante dentro da área também, chamando a atenção dos marcadores, ele entrou praticamente livre ali. Ele subiu, o zagueiro subiu com ele. Ele já subiu com o tempo, o zagueiro subiu atrasado. Ele é um jogador muito dinâmico para a equipe. Como o Milton colocou, parece que ele está em todo lugar do campo, ele está sempre dando opção. A semana retrasada, o primeiro jogo que ele entrou já, acho que contra a Ferroviária, o primeiro toque da bola dele já deixou o Borja na cara do gol. Então, ou seja, ele é um jogador diferenciado. Grafite, essa análise tática que a gente está mostrando agora mostra exatamente essa sua observação, o deslocamento do Goulart, no momento do passe, ele está realmente muito próximo do Bruno. E depois ele chega lá na área em condições de finalizar, né? Claro, Milton. Não, eu só queria fazer uma comparação aqui, eu sou um pouco mais velho, eu vi alguns jogadores atuarem, já que nós estamos falando de Palmeiras, o Ricardo Goulart, ele tem uma característica que me parece se assemelhar muito ao do Leivinha. Não estou comparando técnica, não estou comparando capacidade técnica, estou comparando o jeito de jogar. O Leivinha era muito esse jogador, né? Você tinha naquela época o César Maluco, que era o centroavante, sim, e o Leivinha era o cara que chegava de trás. Mas é aquele meia que ajuda a organizar o time, mas ao mesmo tempo ele está sempre na área para finalizar. Foi o que o Ricardo Goulart fez aqui hoje, né? Os 2 gols dele, dá a impressão que ele está jogando de centroavante. Ele é um meia que estava dentro da grande área, foi oportunista no primeiro lance, que era uma bola que vinha de escanteio, e foi muito melhor ainda na segunda bola, quando ele aproveita o cruzamento do Mike para fazer o do gol de cabeça. Então, se eu pudesse lembrar de alguém parecido, não tecnicamente, o Leivinha foi um tremendo jogador, acho que muito melhor que o Ricardo Goulart, mas com jeito de jogar, né, Noriega? Esse 8, que no meu tempo era 8, né, que encosta no 9, né, no centroavante para fazer as jogadas de área, né? E cabeceava muito bem, né? João Leiva Filho, além de ser um cara sensacional, jogou muita bola. Foi comentarista aqui no Sport TV. Comentarista do Sport TV, foi ídolo do Atlético de Madrid, ele, o Luiz Pereira. É uma ótima comparação que remete a outra coisa que o Ricardo Goulart falou no Bem Amigos. Até foi uma hora que eu fiz um comentário, uma pergunta para ele. Eu acho que ele tem um jeito de jogar muito parecido para ficar mais próximo, né, do que a garotada acompanhou. Um jogador mais próximo da idade do próprio Ricardo Goulart, o Kaká, que também se chama Ricardo. É o jeito de jogar do Kaká. Muito parecido taticamente, sem comparar a qualidade de um e de outro. E ele falou que o ídolo dele, o cara que ele se espelha para jogar, foi exatamente o Kaká. É isso. É um falso 8. Finge que é meia, aparece na área para finalizar. Ana, essas inversões de bola longas... É o verdadeiro 8. Esse é o verdadeiro, tem que chegar na área. Que hoje em dia a gente quase não tem, né? O 8 de antigamente fazia isso. Que hoje quase não tem, né? Que esse negócio dos meias terem sido empurrados para o lado do campo, você tem falta desse cara mais agressivo, né? Desse meia mais agressivo que encosta na área. Tem um que não era 8 de camisa, mas era 8 de posição, que foi um gênio, um dos maiores jogadores da história do futebol, o Zico. O Zico jogava com a 10, mas ele era o que a gente chamava de 8. É o ponta de lança que a gente chamava antigamente. O Kaká, que vocês citaram, ele no início da carreira ele tinha uma característica de levar a bola também, né? Depois ele mudou um pouquinho, ficou mais parecido com essa descrição que o Nori passou. Ana, a gente tinha falado dessas inversões de bola que o Palmeiras faz bastante com o Bruno,
Isso, às vezes parece uma tática pouco sofisticada, mas ela abre muito espaço também, né? Mas é muito pouco para um time que tem jogado, não tem jogado tantos jogos, né? E tem mais opções no meio-campo. Hoje tinha Zé Rafael no banco, Lucas Lima e Rafael Veiga. Entendo a opção do Felipão em começar com 2 volantes, tentar colocar o Goulart ali como esse homem para aparecer na entrada da área, mas eu acho que é muito pouco para um time que tem a qualidade que tem de elenco. Acho que o Palmeiras, tem condições de segurar mais a bola, de ter um pouco mais a bola. Não é uma opção errada você ter esse chute longo, esse passe longo. O Felipe Melo faz isso muito bem, o Bruno Henrique faz isso muito bem, mas eu acho muito pouco para o Palmeiras, para a qualidade que tem no elenco. Porque aí você sobrecarrega. Hoje foi o caso do Ricardo Goulart, que chamou o jogo para ele, fez 2 gols e deu um passe para um terceiro gol do Borja. Mas para você segurar um pouco mais o meio-campo, o Nori falou bem, né? O Felipão alterou o time e com as alterações ele perdeu um pouco ali na pegada do meio-campo. Talvez a entrada do Lucas Lima nem entrou tão bem, mas ele tem alternativas para esse Palmeiras jogar mais. O Palmeiras só vai jogar daqui uma semana, na estreia da Libertadores. Então tem mais uma semana para fazer esse time jogar um pouquinho mais e eu acho que tem condições. Eu queria dar todo o crédito do gol do Ituano, o segundo gol do Ituano, pro Ituano, que foi uma jogada super bem construída. Mas a sua explicação também ajuda a gente a entender por que houve esse espaço para a criação. Vamos mostrar uma análise tática? E não deveria, porque tava com volante, dois volantes nessa hora, né? Desse gol, eu queria ouvir também a participação do Nori e do Milton, que descreveram tão bem esse gol do Ituano, que realmente foi um gol bem trabalhado, né? Bonito de se assistir. Na verdade, nessa altura, o Palmeiras tinha 3 volantes, né? Tinha o Thiago Santos, que entrou no lugar do Borja, tinha o Bruno Henrique e tinha o Felipe Melo. Estavam os 3 em campo nessa hora que saiu o gol, né? Mas, assim, completamente envolvidos pelo meio-campo do Ituano. Porque eles estavam muito próximos dos zagueiros. E olha quanta gente do Ituano tem no campo de defesa do Palmeiras. Como eles vão abrindo a marcação do Palmeiras, fazendo os volantes correrem atrás e abrindo e trazendo os laterais para o meio, para fazer a cobertura dos volantes, que é por onde entra o Morato. O gol foi muito bonito, a jogada foi toda muito trabalhada. Mas já era uma situação na qual o Ituano tinha total domínio do setor de meio campo e empurrava todo o time do Palmeiras para muito perto da sua área defensiva. Só depois, quando o Filipão percebeu que esse negócio não estava funcionando, com 3 volantes ali, é que aí sim ele tira o Bruno Henrique, coloca o Lucas Lima, que era para ver se ele conseguia de novo articular o meio campo, e mesmo assim não deu, porque aí foi por culpa do Lucas que entrou mal no jogo, né? Teve até oportunidades para fazer boas jogadas, com espaço para levantar a cabeça, pensar. Não entrou bem no jogo. Grafite, o que você enxergou aí nesse lance? A dúvida do Palmeiras, do 3 volante, qual que é o primeiro volante ali? Qual que é o cara, o cão de guarda da defesa ali? É o Santos? É o Fábio Santos? Não. Thiago Santos? Porque o grande mérito dessa jogada do Ituano e o demérito da marcação do Palmeiras é aquele jogador que flutua no meio ali, ó. O Felipe Melo está acompanhando ele, só que o Felipe Melo sai lá no lado esquerdo e deixa ele só entre as linhas. Os 3 volantes do... Olha lá, ele flutuando no meio das linhas. Aquele jogador flutuando no meio das linhas, ele receber, virar de frente, se ele tem 2 atacantes abertos, faz o facão por dentro, sai na cara do gol aí, ó. Se tem um volante encostado nele ali, ele não recebia a bola. O Ituano seria obrigado a abrir o jogo. E as linhas do Palmeiras estão organizadas, os 4 jogadores. Só que a segunda linha tem que ter um jogador no meio ali flutuando, para não ter esse espaço ali, ó. E o Thiago Santos está praticamente do lado do Felipe Melo. O Felipe Melo sai para dar o bote na bola e o Thiago Santos está marcando ninguém. Eles não podem ficar lado a lado, os volantes. Quando a equipe não tem a bola, tem que ficar um dando bote na frente e o outro fazendo a sombra atrás na diagonal para ninguém receber essa bola. O Correia recebe sozinho para dar o passe. Então, o grande mérito do Ituano é o Correia receber livre ali no meio e o Palmeiras não ter um volante, mesmo jogando com 3 volantes, não tinha um à frente da zaga ali. Boa. Milton, Nori, então é isso, né? O Palmeiras se encontrando, o resultado também é importante, é que o time não vinha marcando muitos gols. É verdade, pela primeira vez fez mais de 2, fez 3, né? Mas em compensação a defesa, que só tinha levado 2 em 8, tomou 2 hoje da equipe do Ituano. E o que nos chamou a atenção, só para finalizar, né? É que o Palmeiras no final do jogo parecia meio sem força, né? Parecia fisicamente abatido pelo time do Ituano. O que também é de se estranhar, porque o Palmeiras só tem jogado nesse mês de fevereiro, final de semana, né? A circunstância do jogo exigiu muito fisicamente do Palmeiras. Teve que correr atrás do Ituano durante boa parte do segundo tempo e descompactou. Aí quando fica descompactado, por exemplo, o Dudu, que tem uma função tática também importante de voltar para recompor marcação, já não conseguia fazer isso. O próprio Ricardo Goulart,
que disse que está 80%, jogou pela primeira vez 90 minutos. Não vai manter esse ritmo. E ficou um time pesado. Ficou um time muito pesado até a saída do Bruno Henrique. Valeu, Milton. Valeu, Nori. Forte abraço para vocês. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Um detalhe, Thiago, rápido, sobre o trio Serrato, Morato e o Martinelli. Eu fiz alguns jogos do Ituano e tem um alemão também. O Serrato tem feito um excelente campeonato paulista. Esse time do Ituano tem bons valores. O Martinelli já tinha se destacado na Copa Paulista, já disputou a Copa São Paulo também. Só que eles encontraram uma forma muito inteligente de jogar. E o Serrato é um camisa 8 também, assim, ele não é tão veloz, mas ele tem um bom passe, chega bem na área, recompõe bem a marcação. Ele tem feito um campeonato paulista muito interessante. Boa, legal, destaques do time do Ituano também. E depois, Grafite, vamos analisar mais essa zaga do Palmeiras, que parece ser um ponto ainda a ser melhorado. O Juliano Costa, que é nosso colega aqui, ele até observa que ele acha que a última linha defensiva joga muito colada em cima da área, que não precisava estar tão próximo ao gol. Pode estar mais avançado, né? Isso daria uma espremida no ataque do Ituano também. Não, mas o posicionamento do Thiago Santos está errado. Mas o que pesa muito ali, porque o Ituano já está na intermediária do Palmeiras tocando a bola, ou seja, a zaga tem que estar um pouquinho mais atrás. Se o Ituano estivesse perto da meia-lua ali, perto já começando a entrar no meio campo do Palmeiras é uma coisa, mas ele já está na intermediária ali tocando a bola e faltou um jogador fazer aquela proteção da zaga ali. Porque tem uma premissa de defesa, Thiago, que você desconstrói o meio campo defensivo, mas você não desconstrói a linha. Porque é muito mais difícil você organizar essa linha. Então, por mais que ela seja um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, é muito mais fácil você desorganizar ou organizar o meio-campo. Então, você desconstrói um setor, mas você mantém o outro firme. E estava firme a linha de defesa, a primeira linha dos laterais e dos zagueiros. Então, esse balanço do volante, ele é fundamental para não acontecer esse erro. Não existe o jogador flutuar ali ou transitar ali onde o Correia transitou, com dois volantes pegadores, como é o caso do Felipe Melo e do Thiago Santos, ele receber livre, girar e fazer a bola. Boa, Ana. Vai começar agora a entrevista do Fábio Carille e do Wagner Love. Corinthians avançou na Copa Sul.